Talvez você estranhe por que eu demoro para responder alguns críticos, mas deixa eu lhe dizer algumas coisas. Primeiro, Nelson e eu, que atuamos ativamente aqui no canal, nós temos outras funções. Nós não ficamos o dia todo no YouTube, né? Por exemplo, eu apresento o programa Na Mira da Verdade em português e espanhol, na TV e no rádio. Então eu tenho 4 ao vivo, tenho lições da Bíblia, que é diário, né? Produzo artigos, né? Estudo, agora estou produzindo um novo curso bíblico. Então, são muitas atividades. Viajo, participo das caravanas. Nelson, ele trabalha no departamento da televisão, em espanhol, ele é produtor, ele cria conteúdo para a web, administra as redes sociais ao novo tempo. Então nós temos muitas coisas para fazer e obviamente nós não conseguimos, por causa da nossa demanda de trabalho, nós não conseguimos responder todos os críticos de uma forma rápida, né? E um segundo motivo é que os próprios comentários dos nossos internautas acabam refutando esses críticos. Olha, nós temos comentários aqui preciosos. Veja, por exemplo, aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o Marcos Paludo, em resposta ao argumento de que Deus vai dar um corpo incorruptível para o ímpio, ele escreveu o seguinte: o significado de corruptível, de acordo com o dicionário, não é? Característica daquilo que não sofre corrupção, não corruptível, que não se altera, que não sofre nenhum tipo de alteração, inalterável, que não pode ser corrompido, honesto. Corpo corruptível é uma pessoa pecadora e incorruptível que deixa de pecar. Os ímpios vão deixar de ser ímpios para terem corpos incorruptíveis? Ô, meu amigo, que perguntinha, hein? Então, os internautas vão respondendo esses argumentos, né? O outro, Cristiano Roberto do Nascimento, respondeu o seguinte: neste caso, segundo o pastor Elias, os ímpios, para que sofram eternamente, teriam que ter corpos incorruptíveis. Ou seja, eles teriam que ter acesso à árvore da vida, já que esta é a condição para viverem eternamente, de acordo com Gênesis 3:22 e Apocalipse 2:7. Como eles vão fazer isso, pastor Elias? Então veja, os próprios internautas acabam respondendo essas argumentações. Então esses são alguns dos motivos que fazem com que nós demoremos para responder a alguns vídeos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. O desespero de alguns apologistas em defenderem suas crenças é tão grande que eles chegam a criar argumentos tchutchucas. Você já ouviu essa expressão? Pois é, na tentativa de refutar alguns vídeos meus onde eu comprovo que as escrituras ensinam a mortalidade da alma, alguns pastores literalmente apelaram. Para você ter uma ideia, para refutar a minha afirmação, né, de que Moisés ressuscitou, um pastor chegou a dizer que Jesus falou com um espírito, digamos assim, um espírito bonzinho de Moisés, e que não há nada de errado em Jesus conversar com o morto, por ele ser Deus. Veja bem. Outro disse que Moisés tinha um corpo incorruptível sem ser glorificado. É ou não é um argumento tchutchuca esse? E um terceiro chegou a dizer que para os ímpios serem atormentados proporcionalmente às suas obras, eles vão receber um corpo incorruptível. Veja, amigo internauta, que barbaridade, né? A falta de humildade de muitas pessoas em reconhecerem a fragilidade dos seus argumentos, né, leva as pessoas a afirmarem coisas absurdas, que não podem ser defendidas pela Bíblia e nem aceitas pela lógica santificada pela palavra de Deus. E neste vídeo eu vou refutar essas 3 afirmações, esses 3 argumentos tchutchucas ou essas 3 heresias aberrantes, tá bom? Primeiro ponto: Deus não dá mau exemplo. Jesus Cristo, como eu até destaquei num outro vídeo, Jesus Cristo, ele não é como o pai pecadores, que quando erram dizem o seguinte: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Se Jesus tivesse conversado com o espírito de Moisés no Monte da Transfiguração em Mateus 17,
ele estaria dando um péssimo exemplo para Pedro, Tiago, João e para nós. Por quê? A Bíblia indiscutivelmente condena o ato de conversar com mortos. Se você ler Isaías 8, 19 e 20, Deuteronômio 18, 9 a 12, você vai perceber que Deus proibiu terminantemente a consulta a mortos. E não se pode alegar que Jesus poderia conversar com um morto porque ele é Deus, porque isso não tem lógica. Cristo diz na sua palavra para não conversarmos com pessoas mortas. E ao mesmo tempo ele conversa com Elias morto na frente de Pedro, Tiago e João. Olha a confusão na mente deles. Eles aprenderam ao longo de toda a vida, com base na revelação e inspiração, que em Deuteronômio 18, 10 a 14, 9 a 14 ensina para não conversar com mortos. O mesmo aparece em Isaías 8, 19 e 20, Levítico 19, 31, Levítico 20, 27, 1 Reis, 2 Reis 21, 6. E aí o indivíduo se depara com Cristo fazendo o contrário. Então, primeiro ponto, a Bíblia condena o Espiritismo, a palavra de Deus condena o Espiritismo, né? O Espiritismo não está relacionado só à reencarnação, mas à crença na comunicação com os mortos. Então é óbvio que Jesus não é um Deus que dá um mau exemplo. De fato, Cristo conversou foi com Moisés glorificado no Monte da Transfiguração. Segundo ponto, Deus não dará um corpo incorruptível para quem não aceitou a Jesus e não comerá da árvore da vida. Eu não sei como é que o indivíduo consegue viajar tanto assim na maionese, né? Deus vai dar para o ímpio um corpo incorruptível para ele ser atormentado no lago de fogo para sempre. Isso não tem lógica. Vamos ver alguns textos bíblicos que nos mostram que o corpo incorruptível não será dado para ímpios. Veja a heresia do camarada. Vamos aqui, primeiramente, João 3, 36. Vamos ler aqui alguns textos bíblicos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Simples. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Como 1 Coríntios 15 diz que isso ocorre no corpo, né? Está dizendo o seguinte: quem crê em Jesus vai ter uma vida eterna no corpo. Quem não obedece ao Filho não tem uma vida eterna no corpo. Não tem uma vida eterna. Ok? Ele não vai ter um corpo incorruptível. Outro texto, Isaías 66, 24, que é indevidamente utilizado para apoiar a doutrina do inferno, mas quando se lê o texto com atenção, vê que na verdade é um tiro na doutrina, né? Falando dos ímpios, diz assim: quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Veja, esse fogo que não se apagará está relacionado não a almas ou a espíritos, está relacionado a cadáveres. Cadáveres não são eternos. Mas e o fogo que não se apaga? O fogo não se apaga até completar a sua obra de castigo e de destruição, simplesmente. O texto fala em cadáveres, não de almas sendo atormentadas. Então, se a Bíblia fala que os ímpios terão seus cadáveres queimados, isso aqui não tem nada a ver com um corpo incorruptível. Outro detalhe, 1 Coríntios 15, 51 a 54 mostra claramente que o ímpio não tem como receber um corpo incorruptível para ser atormentado. Olha o que diz o texto. Vamos ler com atenção e vermos para quem o corpo incorruptível é prometido. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse seremos transformados, você vai ver no contexto, se refere aos cristãos, os que aceitaram a Jesus. Lembra de João 3,36? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna. Então quem vai ser transformado serão os justos e não serão os ímpios. Eles não podem receber um corpo incorruptível para serem atormentados para sempre. Segue o relato. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram
ressuscitarão, a fim de ver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Nós é uma referência aos cristãos que aceitaram a Cristo. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em imortal. Ou seja, o corpo de quem? Dos cristãos. Ó. Nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Veja, de forma clara, não é? O corpo incorruptível é prometido só para cristãos. Então, quando um pastor diz que Deus dará um corpo incorruptível para atormentar os ímpios, ele está sendo herético. E você tem que ter muito cuidado com esse tipo de pastor, porque ele não está apoiado no texto bíblico, está seguindo pelo caminho dos falsos profetas. E vamos ver mais um texto que desmonta essa teoria absurda e este argumento tchutchuca, né? É o texto de Apocalipse, capítulo 2, versos 7 e 11. Texto claríssimo, né? Que diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem que vai comer da árvore da vida para ter a vida eterna? O vitorioso. Né? E no versículo 11 é dito o seguinte: quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, quem comer da árvore da vida será o vitorioso. O vitorioso comerá da árvore da vida. E quem não comer da árvore da vida sofrerá o dano da segunda morte. Deixará de existir depois do seu castigo. O texto é claro, mostrando o quê? Só os vitoriosos comerão da árvore da vida. Só os vitoriosos terão vida eterna. Só os vitoriosos não passarão pela segunda morte. Então, o fato de que somente os justos receberão um corpo incorruptível e imortal prova que os ímpios não serão atormentados para todo sempre, a menos que o pastor que criou este argumento absurdo me prove que os ímpios terão acesso à cidade santa e à Nova Jerusalém para comerem da árvore da vida. Lá Apocalipse 22:2 diz que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos. Tem que me provar que entre esses povos a serem curados, diríamos assim, estarão os ímpios. Aí eu vou crer que realmente eles receberão um corpo incorruptível. Do contrário, é uma aberração teológica. E o terceiro ponto, indo para o final do nosso vídeo, 1 Coríntios 15 ensina que a incorrupção e a glorificação ocorrem juntos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando alguém diz que Moisés tinha um corpo incorruptível, sem ter sido glorificado, e quando alguém diz que um ímpio vai ter um corpo incorruptível sem ser glorificado, ele está viajando na maionese de um jeito que você tem que até inclusive ignorar esse tipo de argumento. Eu vou provar para você que, à luz da Bíblia, incorrupção, glorificação e segunda vinda são eventos relacionados, apenas com algumas exceções, como Enoque, Moisés e Elias. Tá? Mas, no geral, incorrupção, glorificação e segunda vinda são relacionados. Né? De modo que, com isso eu quero dizer o seguinte: é impossível que um ímpio receba um corpo incorruptível para ser atormentado se o ímpio não será glorificado e se o ímpio não continuará vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vamos ver o texto? Primeiro, 1 Coríntios 15. Na verdade, eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e depois você lê a 1 Coríntios 15, do 42 ao 53, tá bom? Para você ter mais clara esta ideia de que incorrupção, glorificação e segunda vinda são eventos relacionados, tá? E que, portanto, o ímpio não pode receber um corpo incorruptível porque ele não será glorificado e porque ele não fará parte,
Ele não estará vivo por ocasião da volta de Cristo. Isso está inclusive em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Vamos para 1 Tessalonicenses então, 4, 16 e 17, que diz assim: Pois o Senhor mesmo descerá do céu, isso aqui envolve a volta de Cristo, segunda vinda, né? Com um brado de comando, com voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, que é a ressurreição. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. E 1 Coríntios 15, né, que eu já li 51 e 55, diz que nós seremos transformados. Ou seja, incorrupção, glorificação, segunda vinda, eventos relacionados. Então não tem como um ímpio ser incorruptível se ele não vai passar pela glorificação, e se ele não vai comer da árvore da vida, e se ele não vai permanecer vivo após a segunda vinda de Cristo. Então, definitivamente, quando o indivíduo quer defender a sua ideia a qualquer custo, ele quer ter razão a qualquer custo, ele não está interessado em estar com a verdade, ele quer ter razão a qualquer custo, ele cria as piores heresias que você pode imaginar. Eu vou finalizar falando sobre uma outra questão referente ao fogo de Deus. Um dos argumentos do referido pastor é o seguinte, que para Deus poder punir os ímpios, não é, proporcionalmente às suas obras, então isso só seria possível através de um corpo incorruptível. Mas eu já demonstrei para você que isso é uma aberração, isso é uma heresia, não tem como aceitarmos uma coisa dessa. Tá? Realmente, Lucas 12, 47 e 48 ensina que o castigo dos ímpios será proporcional às suas obras. Inclusive, Ellen White, no livro Grande Conflito, página 544 e também na página 673, diz que alguns serão punidos dias. Ok? Ou seja, uns serão punidos mais tempo do que outros. Agora, como será possível isto se os corpos dos ímpios não serão incorruptíveis? A resposta é simples. O fogo que vai punir os ímpios é de origem divina. Ele não é o mesmo fogo natural como nós o conhecemos. O nosso fogo natural, ele consegue consumir algo de acordo com a durabilidade daquela matéria. O fogo divino tem uma natureza diferente. E eu vou lhe provar isso biblicamente. Por exemplo, em Êxodo 3, versos 2 e 3, vimos que o fogo de Deus queimou uma sarça sem a consumir. Sim? Lembra-se do episódio da sarça ardente, em que Deus fala com Moisés, através da sarça? A sarça queimava com o fogo divino, mas a sarça não se consumia. Isso pode ocorrer o mesmo com um pecador que tem um corpo corruptível. Porque o fogo de origem divina é de uma outra natureza. Não pode ser comparado a um fogo natural. Outro ponto. Em 1 Reis 18, 38, o fogo de Deus pode destruir até a água. Então veja, é um fogo de natureza diferente. Ele consegue queimar uma sarça sem a consumir e depois consegue destruir a própria água. Além disso, Deus pode intervir no fogo natural. Você vê que Daniel e seus 3 amigos, quando estavam na fornalha de fogo, lá em Daniel capítulo 3, Deus interferiu para que eles não fossem queimados. Ou seja, o fogo divino é diferente em natureza e força do fogo natural e pode castigar os ímpios proporcionalmente às suas obras, mesmo que esses não tenham corpos incorruptíveis. Enquanto que os 3 amigos de Daniel foram preservados naquele fogo natural que teve a intervenção divina, os outros que os jogaram foram destruídos. Você percebe? Deus atua de forma diferente. Deus pode, até mesmo por meio do fogo natural, preservar uns e aniquilar outros. Sem contar que o fogo do inferno, entre aspas, que vai existir após o milênio, tem uma natureza e origem totalmente diferente. Tá ok? Então, à luz desses fatos, nós podemos concluir que tais apologetas, né, viajaram na maionese e usaram argumentos tchutchucas. E não devemos perder nosso tempo com eles. Enquanto eles não permitirem, né, que o Espírito Santo quebre o orgulho deles,
para que eles sejam ensinados pelo Espírito Santo e por sua palavra, não devemos perder muito do nosso tempo precioso com esse tipo de argumentação. Ok? Eu refutei esses argumentos, né, mais por causa das pessoas sinceras que são influenciadas por eles. Mas, obviamente, não vamos dedicar muito do nosso tempo a isso, enquanto essas pessoas não permitirem que o Espírito Santo trabalhe no coração delas e as ajude a moldarem as suas crenças por meio da Bíblia e não adaptar a Bíblia às suas conveniências pessoais.